Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento de Provérbios 30, versículos 1 até o 6. E destacamos o versículo 6, que diz assim: Nunca declare que Deus disse alguma coisa que, de fato, Ele não disse. Se você fizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. O tema de hoje é: a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Existem várias advertências, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sobre esses profetas, esses sacerdotes ou pastores ou irmãos que pregam a palavra, que falam que Deus disse isso e Deus não disse. Existe uma advertência da parte de Deus e que Deus vai cobrar um dia as palavras que foram ditas que Deus disse e, na verdade, Ele nunca disse isso. Mas por que isso acontece? Porque muita gente às vezes até pensa com sinceridade. Não é que todo mundo é malandro, é mentiroso em si. Tem esses também que querem se aproveitar da palavra de Deus para mentir e ganhar dinheiro, ganhar seguidores. Mas tem também aqueles que de repente vão numa boa intenção e eles afirmam também coisas que Deus nunca disse. Por que isso acontece? Isso acontece muitas vezes com pessoas que são bons religiosos, estudam até a palavra do Senhor e se concentram na oração, achando que ao orarem a Deus, Deus vai imediatamente, durante a oração ou logo após a oração, vai transmitir para eles uma palavra, uma orientação para eles. E que eles devam falar isso aos seus congregados, ao seu semelhante. Então eles se concentram numa oração e fazem esta oração bem concentrados e até confiantes. Mas o que acontece é que eles não deixam para trás ou para fora a velha natureza deles, o velho homem. E este velho homem, ele age nos pensamentos, age também nas atitudes nossas, age levando-nos a cair nas tentações. A velha natureza, que é a velha natureza do mundo, do pecado, e nós nascemos com ela, ela só pensa maldade. E quando essa velha natureza quer fazer teologia, aí acontecem as bobagens. As pessoas começam a pensar e às vezes até parece que há uma voz externa dizendo alguma coisa, exatamente aquilo que a pessoa estava de repente pensando. E logo a pessoa, inocente do jeito que é, acha que é Deus que está falando. Mas não era Deus que estava falando. Era a própria natureza pecadora dentro de si que dava a sua opinião, liderando assim um bom pensamento a respeito do assunto, e aí a pessoa pensa assim: agora vou falar porque cheguei a essa conclusão, o Espírito de Deus me deu essa ideia. E aí o que acontece? Como a gente sabe que isso era a velha natureza e que Deus não agiu? É por causa que vai falar contra a palavra do Senhor. Vai agir diferente do que Deus está agindo. Vai fazer algo que, de repente, Deus nunca gostaria que fosse feito desta forma. Nós temos que tomar um cuidado para, se somos pastores, somos sacerdotes ou irmãos que pregam a palavra do Senhor, que nós sejamos bíblicos. E fora da Bíblia, nós vamos usar os exemplos. Vamos transmitir na linguagem do povo aquilo que nós aprendemos da Bíblia.
Só que a Bíblia, ela nunca vai se contradizer. Ela sempre vai falar a mesma verdade. E a verdade sempre é única, o que é bíblico. Então nós precisamos estudar, sim. E aqui nós estamos diante de um texto, e que nesse texto, esse tal de Agur, ele faz as suas palavras, uns trocadilhos ele coloca, como afirmando algumas coisas. A primeira coisa que ele afirma, e nós precisamos ficar bem atento ao que ele diz, fazer uma pesquisa. Não é fácil esse texto para compreender. Nós podemos ler então outro dia, mas é tão difícil de compreender. Ele está simplesmente falando que o ser humano, ele não tem uma inteligência, uma sabedoria suficiente por ser um ser humano. Deus sempre está acima de tudo isso. Ele que fez o vento, ele que fez a água, ele que mantém o universo e a natureza. Quem somos nós para falar alguma coisa diferente e ainda dizer que Deus disse isso quando ele não disse? E ainda ele deixa bem claro no final, olha, cuidado com o que você fala, porque Deus vai te cobrar. Fale a verdade, aquilo que é bíblico. E ainda ele recomenda, fica perto de Deus, procura a ajuda do Senhor e Deus vai te ajudar na tua própria vida, como também na transmissão do pensamento, da teologia, da palavra do Senhor. Não queira fazer as coisas achando que você é inteligente o suficiente, é sábio o suficiente para falar da palavra e que nem precisa, quem sabe, de Deus, do auxílio especial do Espírito Santo e até de estudar, porque Deus quer que você estude a palavra antes de falar. Estas são as palavras daquele homem chamado Agur. Nós não sabemos quem ele é, a Bíblia não fala mais sobre ele. E está dentro dos provérbios do rei Salomão. Ele nos ensina que sempre vamos procurar em Deus a solução do problema nosso. E sempre vamos confiar no Senhor, porque Deus nos protege de muitas coisas. E quando nós confiamos no Senhor e buscamos a sua ajuda, Ele nos protege de nós não falarmos bobagens e sempre falarmos aquilo que é correto. E podemos ter a certeza que Deus, através de Cristo, vai nos auxiliar. Vamos ler a Bíblia, vamos falar do Evangelho ao nosso semelhante, falar coisas boas para a salvação, falar que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador de todo mundo e em Cristo nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Esta é a verdade de Deus e Ele assina embaixo. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, como é difícil interpretar a Tua palavra. Como é difícil falar o que o Senhor fala. Por isso nós te pedimos, encha o nosso coração com uma ação especial do Teu Espírito. Assim poderemos aconselhar, falar e recomendar coisas que o Senhor mesmo disse. Não podemos cair então no erro de falar coisas mentirosas. Venha nos ajudar e assim nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém.